Supremo julga a legitimidade do Ministério Público para cobrar multas. Justiça de São Paulo suspende processos para retomada de aviões da Avianca. Estado do Rio tem 60 dias para reduzir preço das passagens de ônibus. O golpe do sequestro por telefone. Quem tá falando aqui é o Lúcio, assaltante sequestrador. Sua filha realizou um assalto. Eu botei dentro do meu carro. Esse tipo de crime é enquadrado no Código Penal como extorsão. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo julga a legitimidade do Ministério Público para cobrar pena de multa. E novo pedido de vista adia julgamento de ação sobre limites marítimos entre Santa Catarina e Paraná. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária de hoje e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E foi exatamente isso. Agora, o pedido de vista foi do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo julga, neste caso, uma ação que chegou aqui em 1991 e traz aí uma discussão sobre a demarcação dos limites marítimos entre os estados do Paraná e Santa Catarina. A demarcação desses limites foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ainda na década de 80. A ação é do estado de Santa Catarina, que alega que essa demarcação feita pelo IBGE foi feita de forma arbitrária, sem respaldo legal e ainda trazendo grandes prejuízos ao estado de Santa Catarina. É importante dizer que essa demarcação, ela trata da distribuição dos royalties de petróleo, ou seja, as indenizações que estados e municípios recebem com a exploração do petróleo. O julgamento deste caso começou em junho deste ano e até o momento já temos os votos de 2 ministros, do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o voto de hoje, então, do ministro Marco Aurélio, como vamos ver na reportagem. Na sessão desta quarta-feira, o ministro Marco Aurélio disse que a ação deve ser aceita integralmente. Ressaltou que, ao traçar os limites marinhos entre Paraná e Santa Catarina, o IBGE não levou em conta características importantes do litoral dessa região. E destacou ainda, o Instituto deve refazer os traçados e o Estado catarinense precisa ser ressarcido dos royalties de petróleo recebidos indevidamente por Paraná e São Paulo. Poderia o IBGE, órgão integrante da administração pública indireta, traçar uma única reta, unindo pontos apenas fixados nos limites interestaduais? A resposta é negativa. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, relembrou o voto dele de junho deste ano. Explicou que aceitou apenas parte do pedido de Santa Catarina para que o IBGE refaça os traçados das linhas entre os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, tendo como base linhas retas. Quando o IBGE projetou a 200 milhas, o que deveria ter sido cruzado muito antes, criou um critério próprio, sem base legal, em detrimento do estado de Santa Catarina. Portanto, nesta parte, por isso eu julguei procedente em parte. Os pontos apropriados estão demarcados corretamente, mas a projeção a 200 milhas sem base legal, incorretamente. Mas o julgamento foi novamente suspenso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu para analisar melhor o caso. Ainda na sessão de hoje, os ministros julgaram o recurso do deputado federal Nelson Meure. O processo está em segredo de justiça e tem a ver com o desmembramento de inquérito contra o parlamentar. O plenário decidiu aceitar o recurso apenas para esclarecer um ponto. Provejo os declaratórios apenas na primeira parte mais importante. Na primeira parte, para consignar que, relativamente ao desmembramento, houve o acolhimento do que requerido pelo Procurador-Geral da República, mantendo-se o inquérito na totalidade neste tribunal.
E ainda na sessão de hoje, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, comunicou que a Unesco, que é uma agência da Organização das Nações Unidas, conheceu como Patrimônio Documental da Humanidade a decisão do STF que reconheceu a união homoafetiva de homossexuais e ainda a garantia dos direitos fundamentais aos homossexuais. A entrega do certificado está acontecendo neste momento no Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. O STF está sendo representado pelo ministro aposentado Aires Brito. Inclusive, ele foi o relator das ações que tratou deste tema aqui no STF. O ministro Dias Toffoli, então, durante a sessão, destacou a importância do reconhecimento da ONU. Vamos ver. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer esse direito por decisão judicial. Isso ficará, então, registrado como patrimônio documental da humanidade. Esse reconhecimento representa a consolidação dos direitos alcançados pela sociedade e o compromisso do Estado brasileiro de construir uma sociedade, na forma do seu inciso 4 do artigo 3º, mais livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. A questão de ordem na AP 470, conhecida aí como mensalão, né, que discute qual órgão tem aí a legitimidade para executar a pena de multa, né? Está sendo julgado junto com uma DI, é isso? Exatamente, esse foi o tema da segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. Na questão de ordem trazida ao plenário pelo relator ministro Luiz Roberto Barroso, o que se discute é um pedido de reconsideração contra a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou que a legitimidade para a propositura da ação de execução para a cobrança daquelas multas aplicadas nas condenações da ação penal 470, em razão dos crimes cometidos, já que a pena de multa ela tem esse caráter penal, porque ela é prevista em vários crimes que os réus foram condenados naquela ação penal, ele disse que a legitimidade é do Ministério Público. E contra essa decisão veio, então, um pedido de reconsideração para se modificar esse entendimento. Segundo a União, o artigo 51 do Código Penal, alterado em 1996 por uma legislação, diz que a natureza dessa multa, ela foi considerada dívida de valor e que, portanto, não seria o Ministério Público o legitimado para a propositura dessas execuções, muito menos nas varas de execução criminal, como o ministro Roberto Barroso havia determinado. Mas sim deveria ser executada pela Procuradoria da Fazenda Nacional nas varas de execução fiscal. Esse é o pano de fundo da discussão na ação penal 470 e é o tema. O artigo 51 do Código Penal, com essa alteração, é tema da ação direta de inconstitucionalidade, que, como você disse, está sendo julgada em conjunto com essa questão de ordem, em que a Procuradoria-Geral da República questiona a constitucionalidade desse artigo 51 para afastar qualquer interpretação de que seria a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Advocacia Pública, que deveria propor essa execução para garantir a ele, Ministério Público, a legitimidade para a propositura desse tipo de execução. Até agora, na ação direta de inconstitucionalidade, já votou o ministro Marco Aurélio, relator dessa ADI após sustentações orais, entendendo pela improcedência do pedido, pela constitucionalidade do artigo 51 e que a atribuição é exclusiva da Advocacia Pública, da Procuradoria da Fazenda Nacional, a execução dessas penas de multas aplicadas. E o ministro Edson Fachin logo em seguida passou a votar no sentido de que ele acabou indo, em parte, na questão de ordem com o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, para entender que a pena de multa, ela mantido o seu caráter criminal, então não ficaria afastado essa natureza criminal da pena de multa, mas entendeu como o ministro Marco Aurélio que quem deveria executar seria a Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso porque, uma vez que transita em julgado a sentença penal condenatória, de acordo com a legislação, o juiz determina a intimação do condenado para em 10 dias efetuar o pagamento da multa. Em não fazendo, deveria ser comunicada à Procuradoria da Fazenda, então, para dar início à execução
dessa pena de multa para que fosse ressarcido os cofres públicos. Esse até agora é o panorama do julgamento. Apenas 3 ministros votaram, na verdade, o ministro Marco Aurélio e o ministro Edson Fachin na sessão de hoje. O julgamento está prometido para a retomada amanhã, logo no início da sessão plenária, a partir das 14 horas. Então, nós aguardamos você amanhã também por aqui. Amanhã temos mais notícias sobre esse assunto. Obrigado, Karina. Eu que agradeço. A Justiça Federal condenou um auditor fiscal e mais 6 pessoas por corrupção ativa e passiva em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles são acusados de participar de um esquema de sonegação fiscal que gerou um prejuízo de mais de R$1 bilhão à Receita Federal. O processo faz parte da Operação Alcateia, deflagrada em novembro de 2014, quando foram cumpridos mais de 60 mandados judiciais em Niterói. No esquema, auditores fiscais da Receita diminuíam de forma ilegal impostos de empresas particulares. Um dos acusados chegou a receber R$350 mil em propina. Ao todo, o esquema causou um prejuízo de R$1 bilhão aos cofres públicos. Os condenados receberam penas entre 6 e 15 anos de prisão e multa. Quase 5 toneladas de drogas foram incineradas na região metropolitana de Porto Alegre. Os entorpecentes foram apreendidos em diversas operações policiais realizadas em todo o Rio Grande do Sul desde o fim do ano passado. Por meio de um convênio firmado entre o Judiciário Gaúcho, a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público, os estoques do Departamento de Narcotráfico deverão ser esvaziados. A operação coordenada pelo Departamento de Narcotráfico, o DENARC, contou com um forte esquema de segurança, incluindo helicóptero e também viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Crack, maconha e cocaína, além de LSD e êxtase, que renderiam cerca de 8 milhões de doses. No total, 4,5 toneladas de entorpecentes que foram retirados do depósito do DENARC para incineração. A mercadoria é estimada em R$20 milhões. O chefe de operações do DENARC, delegado Mário Souza, explicou que o descarte desse material é o início do processo de liberação do depósito da Polícia Civil, que tem o apoio do Judiciário. Mesmo sem o convênio, que agora vai ser dizemos assim, o ícone dessa organização, sem o convênio nos últimos 2 anos, ou 3 anos, podemos dizer assim, últimos anos, o Judiciário vem sendo muito ágil, porque a própria lei permitiu isso, vem sendo muito ágil nas decisões e vem permitindo rapidamente a incineração, que tira a preocupação de deixar essa droga nesse local. E as incinerações auxiliam nisso, porque tu retira a droga mais antiga e vai liberando nesse local. O convênio que foi firmado e que o Poder Judiciário auxiliou muito, outras instituições também, mas o Poder Judiciário trabalhou muito nesse convênio para auxiliar a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, enfim, vem nesse sentido. Porque, na prática, esse convênio vai resolver um problema de, talvez, décadas, de anos, que é também a melhoria da condição sanitária, porque vai possibilitar a retirada de grande quantidade de drogas e isso vai aliviar esse depósito. A Justiça determinou que o Estado do Rio de Janeiro diminua as tarifas de ônibus intermunicipais em até 60 dias. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, 27 centavos estavam sendo cobrados indevidamente e a quantia servia de propina ao ex-governador Sérgio Cabral. O esquema contaria com a participação de agentes do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado e de conselheiros da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros. A Justiça determinou ainda o bloqueio de 179 milhões de reais que seriam pagos pela Secretaria Estadual de Transportes, a FETranspor, e a suspensão de todos os repasses para custear as gratuidades. A Secretaria de Transportes do Rio afirmou que não teve acesso à decisão e que não realiza repasses referentes a gratuidades. E daqui a pouco, golpe por telefone é enquadrado no Código Penal como extorsão. A vítima, ela está em erro, porque ela realmente acredita que naquela situação ela tem um parente, um filho, o esposo ou a esposa que está sob ameaça iminente. Uma pessoa liga, fala que está com um parente seu e pede dinheiro para o resgate. É o golpe de sequestro por telefone. Esse tipo de crime é enquadrado no Código Penal como extorsão. A repórter Viviane Novaes foi a conferir de perto como funciona essa prática.
Todo mundo já ouviu falar ou já passou pelo golpe do sequestro por telefone. Esse tipo de crime continua acontecendo no país. Eu estava ao lado de um amigo que recebeu uma ligação de um bandido. Ele disse que estava ao lado da filha do meu amigo. E aí eu gravei toda a ligação. O homem se identifica. Quem está falando aqui é o Lúcio, assaltante sequestrador. Sua filha realizou um assalto. Eu botei dentro do meu carro. Dei a oportunidade de ligar, porque eu não quero fazer maldade pra ele. Eu posso confiar, não posso, que não vai ter a polícia. E ameaça. Eu abaixo a minha arma ou aperto o gatilho. Logo dá o valor do resgate. Eu pedi a ela uma quantia de R$250 mil. O senhor tem esse valor? Não, de jeito nenhum, eu não tenho condições de pagar isso. Rapidamente aceita o que a suposta vítima tem para dar. Se o senhor tiver, eu vou soltar. Eu só tenho 5 mil. E faz mais ameaça. Se o senhor falar que não vai pagar, eu vou pegar minha sexta-feira 13, vou dar-lhe um montão de marretada na cabeça dela. A única coisa que vai acontecer é sujar minha marreta de sangue. Depois de 15 minutos de conversa, o homem desconfia e desliga o celular. O advogado Antônio Cerqueira também já passou por uma tentativa de golpe. Ele recebeu a ligação de um homem dizendo estar com o irmão e quase caiu na conversa do bandido. Por sorte, acabei capturando ali uma informação que não batia, não era exatamente a que eu esperava sobre a idade, e ali eu vi que eu estava diante de um desses tipos de tentativa de crime. No Código Penal, este tipo de crime é enquadrado como extorsão, com pena de 4 a 10 anos de prisão. A vítima, ela está em erro, porque ela realmente acredita que naquela situação ela tem um parente, um filho, o esposo ou a esposa que está sob ameaça iminente. E por conta disso, ela faz o que o criminoso deseja, faz transferência, depósito em conta, entrega dinheiro. Então, por conta da gravidade desse fato, acabou se construindo esse entendimento que esse crime é de extorsão. O delegado Leandro Ritt diz que esse tipo de crime é de difícil investigação. Os criminosos costumam ligar de outros estados para dificultar o trabalho da polícia. Para não cair no golpe, o delegado dá uma dica. Num sequestro verdadeiro, esse pagamento é feito em dinheiro e sempre pessoalmente. Quando trata-se de um golpe, a chamada extorsão por telefone, o criminoso sempre exige que o pagamento seja feito via depósito bancário. A Justiça de São Paulo suspendeu os processos de retomada de 14 aviões da Avianca. A decisão é do juiz Thiago Henriques Papaterra Limões, que avalia o pedido de recuperação judicial da empresa. Os 14 aviões representam 30% da frota da companhia, segundo a primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. O pedido de recuperação da Avianca foi feito na segunda-feira. O magistrado determinou ainda a permanência das concessões e autorizações da empresa junto à ANAC e permissão de continuidade de comercialização de passagens aéreas. O juiz também determinou que os aeroportos onde a Avianca opera mantenham permissão de acesso e uso da infraestrutura e serviços para o transporte aéreo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília reconhece o direito à reforma de soldado acidentado com uma arma de fogo durante o serviço. Por unanimidade, a primeira turma do TRF1 considerou que o autor da ação faz jus à reforma, conforme previsto na Lei 6.880 de 1980. Nos autos, ficou comprovada a incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo das Forças Armadas, podendo exercer, porém, atividades civis. O ex-soldado do Exército Brasileiro foi vítima de disparo de arma de fogo feito por outro militar durante o serviço. Ele foi atingido na região abdominal, precisou passar por cirurgias e teve inclusive infecção generalizada. No processo, pedia para receber também o auxílio invalidez. Mas o relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, ressaltou que o benefício não poderia ser concedido porque os exames mostraram o restabelecimento completo das funções digestivas e todas as demais, sem sequelas que demandem internação ou cuidados permanentes, segundo o colegiado, não é possível conceder o auxílio, apenas a reforma. Programa Moradia Legal, idealizado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba, regulariza imóveis de 100 famílias carentes no interior do estado. Dona Francisca e senhor Elson fazem parte do grupo das 100 famílias de baixa renda do bairro Gualterina Alencar Vidal, que foram beneficiadas com a entrega gratuita dos registros imobiliários. Eu vim porque eles foram na minha casa
atrás do meu registro. Estou muito satisfeita. O escrevente Jean Pereira Leite falou sobre o critério de seleção dos contemplados com o programa. São famílias carentes que tenham uma renda per capita de até 2 salários mínimos. Cada família que porventura tivesse que fazer, organizar essa documentação e enfrentar o cartório, teria uma despesa no mínimo em torno de R$5 mil. Para o juiz da comarca, Pedro David Vasconcelos, a ação trata-se de um marco para o judiciário paraibano. É um projeto irrefutável e imensurável cunho social, e isso aí vai beneficiar 100 famílias inicialmente, e o projeto não acaba agora. O projeto vai ter seu segmento, de uma certa forma aquece a economia da cidade. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador José Aurélio da Cruz, idealizador do programa, ressaltou a responsabilidade social da ação. A Lei 13.465 é importante demais que ela seja configurada no âmbito da corredoria para que tenhamos êxito e progredir sempre com o objetivo, sobretudo, de interesse social. E daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de motorista que causou acidente para evitar batida em caminhão. O motorista alegou que causou a batida quando tentava desviar de um caminhão que teria entrado na pista repentinamente. O Superior Tribunal de Justiça nega recurso ao motorista que causou acidente para evitar uma batida com o caminhão. Em algumas batidas de trânsito, o motorista pode não ser considerado responsável pelo acidente, quando ele é causado por força maior, como, por exemplo, quando um veículo, após uma batida, é arremessado na direção de outro. Usando esse argumento, um homem buscava ser absolvido da condenação por ter causado acidente de trânsito. No recurso apresentado ao STJ, o motorista alegou que causou a batida quando tentava desviar de um caminhão que teria entrado na pista repentinamente. De acordo com ele, a causa do acidente seria a imprudência do caminhoneiro e não a manobra feita por ele. Para o relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, a alegação de que o acidente foi provocado pela conduta do caminhoneiro não exclui a responsabilidade do motorista, já que ele atingiu outro veículo por ter passado voluntariamente para a faixa contrária, numa tentativa de desviar do caminhão. O relator destacou ainda o entendimento do Tribunal Paulista de que a batida não ocorreu porque o carro foi mecanicamente impulsionado contra os demais, mas porque perdeu o controle ao tentar evitar o choque com o caminhão, caracterizando uma manobra de reação. Por unanimidade, a terceira turma do STJ rejeitou o recurso e manteve a condenação do motorista. Vamos às últimas notícias? É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça, a repórter Fernanda Porto, vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas de hoje. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro falando que a Justiça definiu data para júri dos acusados pela morte do menino Bernardo Boldrini. O julgamento está agendado para o dia 11 de março do ano que vem, na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. O pai, Leandro Boldrini, a madrasta, Graziele Ugolini, e outras 2 pessoas são apontadas como responsáveis pela morte do menino. Bernardo foi encontrado morto em abril de 2014. Na época, ele tinha 11 anos e as investigações apontam que ele foi vítima de superdosagem de um sedativo. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça anulou a parceria público-privada da iluminação das ruas da capital paulista. A decisão é por conta de suspeita de fraudes em processo de licitação. A empresa informou que vai recorrer da decisão. E no Rio de Janeiro, o grupo de funcionários públicos e empresários acusados de envolvimento em dispensa irregular de licitação foi condenado. As fraudes aconteceram em 2011, depois do registro de tragédia climática na região serrana, Nova Friburgo. O giro fica por aqui. Você em casa, se quiser rever alguma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma boa noite. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se encontra amanhã. Até lá.